Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o mercado do açúcar. Conversando com o analista em inteligência de mercado da Stonex, Marcelo de Bonifácio Filho. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Olá, Rafaela, obrigado pelo convite. Marcelo, vamos começar então aí o açúcar vem voltando aí a sustentar altas nos últimos dias, né? Então, o que tem acontecido com esse mercado, Marcelo? Então, o açúcar, na verdade, tem uma espécie de rebote, né? Principalmente a partir depois do dia 20 de janeiro, mais ou menos. Ao contrário do que vinha sendo a tendência anterior. Se a gente pegar os preços entre outubro e começo de janeiro, a gente teve uma correção relevante. Os preços foram caindo gradativamente após as queimadas, né, em setembro do ano passado. O 11, né, em Nova York encontrou forte sustentação, né, os preços subiram bastante, as casas passaram a revisar os números de Centro-Sul, mas logo depois, principalmente de outubro em diante, a gente teve uma forte correção, porque o Centro-Sul 24 e 25, né, uma safra que no calendário termina em março, mas a colheita já acabou, né? A gente teve uma surpresa, né, para grande parte do mercado, foi uma moagem hoje situando ao redor de 613 no acumulado milhões de toneladas. Uma moagem elevada, né? O mercado esperava algo mais, no máximo, 590 milhões de toneladas. Então, essa frustração, né, do lado pessimista, né, a frustração aos pessimistas acabou trazendo uma correção. E porque as safras globais, né, elas iniciam em outubro, seguiam em um passo até que positivo. Então, por exemplo, União Europeia com alta, né, produção, principalmente vinda de uma safra já boa no 23, 24, com estoques confortáveis, trazendo ainda mais produto para o mercado, bastante exportação vindo da Europa, abastecendo os mercados ali, principalmente norte da África, né, alguns países do Oriente Médio. E a Ásia, né, apesar de uma Índia que já tinha uma expectativa de ter uma menor produção por conta de uma maior produção de etanol, mesmo assim outros países vinham em recuperação, Tailândia, Paquistão. Então é um mercado de açúcar que na virada do ano encontrava fortes e relevantes fundamentos baixistas. Agora, como você mesmo comentou, a gente tem uma recuperação firme dos preços, então a gente até se a gente considerar o contrato de maio, né, que o março ele vai vencer agora no final do mês. Então, se a gente olhar o maio ele chegou a bater os patamares abaixo dos 17 centavos em janeiro, né, na esteira dessas quedas de preço, e agora ele vai buscando ali o patamar dos 18,50, né, então patamar acima dos 18 centavos, justamente evidenciando esse sentimento mais altista dos preços que tem refletido centralmente, né, um pessimismo maior com as safras no hemisfério norte e com destaque para a Índia. Com relação de fato a essa questão da Índia, a gente sabe aí que existe uma preocupação com relação aí às exportações, né, de fato do país não conseguir atender essa demanda, né, que está se comprometendo. Como que é a sua visão com relação a isso e o quanto essa preocupação tende a movimentar o mercado? Então, o mercado ele está precificando bastante a Índia, né? Então, o que a gente tem ouvido né, nos últimos dias é que as quedas anteriores vinham refletindo uma precificação maior frente a Centro-Sul, ao cenário mais generalizado de mercado. E quando se entra agora o primeiro trimestre, que essas safras na Ásia ficam muito em evidência, o mercado passa a precificá-las. Então a gente tem, antes de eu falar da Índia, acho que é legal também mencionar que há algumas revisões por parte dos players para as estimativas de Tailândia e Paquistão, que são importantes produtores, apesar de não serem revisões tão drásticas como tem acontecido na Índia, acabam afetando sim, os balanços ali de oferta e demanda e também eh, as dinâmicas do trade flow do açúcar. Mas a Índia, né, então ela traz esse caráter mais pro foco, né, mais protagonista nesse momento, com uma um certo cenário misto, né, de fundamentos, porque realmente você tem as exportações liberadas, né, em janeiro, e logo em seguida uma forte escalada nos preços.
o que pode parecer contraditório, né? Então, se alguém fosse colocado no mercado, né, nessas últimas semanas sem saber do que estava acontecendo, ia soar um pouco né, um pouco contraditório se liberar as exportações pela Índia que tava com exportação zerada e o preço subir. Mas isso acontece justamente porque em primeiro lugar, existe essa tensão de que a Índia pode não exportar toda a cota, então são algumas notícias que vêm saindo nos últimos dias, que de 1 milhão de toneladas que foram liberadas, entre 400 e 500 mil toneladas foram vendidas, né, até o momento, e o ritmo tem diminuindo, os tradings tendo dificuldade de vender, e a oferta também talvez pode não estar respondendo, então tem esse temor. 500 mil toneladas, né, é um volume pequeno, mas é um volume que hoje mexe sim com o mercado, porque a gente tinha um cenário desculpa, a gente tinha um cenário mais otimista para a Índia até dezembro. A partir de meados de dezembro, a gente começou a ouvir alguns relatos de uma produtividade não tão boa. No ano passado, as chuvas de monções foram positivas nos principais estados ali do sul da Índia, mas parece que elas primeiro foram em excesso, em segundo lugar duraram por algumas semanas que não foram tão benéficas para a cana-de-açúcar, em terceiro lugar também aconteceram em meio à baixa radiação, né, e incidência solar. Isso acaba trazendo, por exemplo, em algumas regiões, florescimento da cana, que é o que tem acontecido, que tem trazido ali um fechamento mais precoce da safra. E no momento, a gente tem visto esse fechamento mais precoce em Maharashtra, né, que é um dos principais produtores e que tem sido esse swing state, por assim dizer, dos números da Índia. A gente tem visto esse cenário de fechamento precoce, por enquanto, nos dados apenas em um dos distritos, que é o distrito de Solapur. Para quem não está conectado tanto com o mercado, não tem tanto detalhe, é o principal distrito produtor do estado. Então, sim, é uma questão preocupante. E isso tem levantado algumas dúvidas quanto à Índia. O mercado tem diminuído bastante a estimativa de produção. Em um cenário mais pessimista, a produção cairia para as 26,5, 26,5 milhões de toneladas. Tá? E isso seria abaixo do consumo doméstico, ou seja, a Índia teria que contar com a diminuição dos estoques domésticos. A gente ainda está um pouco mais cauteloso. Na última estimativa de janeiro, né, que a gente publicou em janeiro, a gente está em 28,4 e é ainda possível, principalmente se essa quebra que eu mencionei em Maharashtra for mais localizada. Se ela for um cenário, né, se for um cenário de quebra mais generalizado no estado de Maharashtra, a gente pode sim ver um cenário mais pessimista para o estado. Mas no momento é isso que a gente tem visto, e todo esse contexto mais pessimista tem trazido sim uma alta nos preços, e principalmente nos preços do açúcar branco, que tem puxado sim o açúcar bruto, né? Então os preços do açúcar branco têm subido numa velocidade maior do que o açúcar bruto, justamente refletindo esse cenário de um produtor, que é a Índia, que é um produtor majoritariamente de açúcar branco. Então a gente tem essa relação também entre os tipos de açúcar. E com relação de fato à safra aqui no Brasil, já tem uma perspectiva de uma boa safra, né? Como que está essa situação? Quanto também a nossa safra pode movimentar, pressionar esse preço, né, no mercado? E também como que está o clima? O clima vem contribuindo de fato aí para a safra brasileira? Então, muito bem colocado, porque o que muito tem se dito e o que a gente tem visto nas estimativas, né, em algumas casas, é a de uma safra muito boa, novamente, né? Então seria uma terceira safra acima das 600 milhões de toneladas, não a terceira na história, né? A terceira safra seguida acima de 600 milhões de toneladas, o que é um valor bem elevado. Isso posto, se a gente olhar primeiro para clima, a gente teve novembro, dezembro, um período muito chuvoso, aliado a dias ensolarados e até mesmo uma alternância entre dias de chuva e dias de sol, que é muito positivo para a cana-de-açúcar. Em janeiro a gente teve um volume menor, mas ainda com chuvas esparsas. Não foi um cenário de reversão da situação, não foi um cenário de reversão do cenário. Então, janeiro e até mesmo nesse começo de fevereiro, a gente teve chuva, a gente está tendo chuvas num ritmo menor do que a gente observou no final do ano passado, mas, né, se mantendo a responsividade muito positiva para os canaviais. Então, os canaviais têm crescido bastante em tamanho, né? Então, o TCH, a produtividade, rendimento agrícola tem aumentado, e é isso que deve ser o cenário para 25 e 26.
é uma recuperação da produtividade, mas por outro lado a gente enxerga que uma área menor, principalmente por conta das queimadas, né? As queimadas no ano passado trouxeram uma diminuição da área disponível para colheita agora em 2025. A gente aqui na Stonex espera uma moagem de 25 ou 26 de 611 milhões de toneladas. É um volume menor que a safra 24 e 25, mas pouco menor, né? Cerca de 10 milhões de toneladas menor. A grande questão, né, para o Centro-Sul agora, na próxima safra, é o açúcar. Então, no ano passado, as usinas tiveram bastante dificuldade para maximizar esse mix de açúcar. Ou seja, tiveram dificuldade para se cristalizar o açúcar, para produzir, por conta de impurezas na cana-de-açúcar. E com a melhora climática, a gente não deve ver esse cenário de novo novamente, né? Isso pode ser mais pontual. É o que se espera e é o que é mais provável. Então, as usinas vão focar a produção mais no açúcar, porque o etanol continua pagando menos. E o etanol de milho vem cobrindo cada vez mais o espaço do etanol de cana. Então, esse deve ser o grande impacto, né, para a safra como um todo, para as safras globais como um todo. A partir do momento em que o Centro-Sul entra com a produção ali em abril e as exportações, principalmente de maio em diante, deve ter sim uma realização, um sentimento, né, um fundamento mais baixista, principalmente porque essa potencial maior oferta brasileira ela está em meio a um cenário global, a um contexto global de superávit no balanço entre oferta e demanda de açúcar. Então, o que é o que tem se conversado bastante, né? O mercado global está em um superávit, ele encontra, né, em um cenário de produção acima da demanda. E para 25, 26 global, né, que a Stonex ainda não tem os números, mas os números preliminares que têm saído do mercado também parecem caminhar para um contexto mais positivo. E Marcela, com relação de toda essa pressão aí em cima também das exportações, um pouquinho sobre a oferta e demanda, como você comentou, e como que deve ficar a tendência dos preços daqui para frente, né? Os patamares, né? Já chegamos aí, né, a 18 libra-peso, como a gente comentou. Tem tendência de se romper esse patamar? Deve ficar nesse nível mesmo de preço? Qual que é a tendência do mercado? O que podemos esperar, então, de movimentação de preço para os próximos dias? Então, acho que pensando sobre preço, né, se a gente olhar o período entre abril e agosto do ano passado, antes das queimadas, né, um período que se tinha ali o pico da produção da safra brasileira, moagem vindo bem forte, safra global em contexto superavitário, a gente teve um açúcar que se firmou seguramente entre os 18 e 20 centavos, né? Dificilmente caía abaixo dos 18, quando subia ele não passava dos 20 centavos. Essa foi uma região que por esses meses pareceu bem confortável para o mercado e que, por exemplo, também indica paridades em algumas regiões, né? Então a gente olha bastante, por exemplo, os 18 centavos pode ser o custo de produção, né, em algumas regiões. Então existe uma tendência de longo prazo dificilmente o preço se assentar abaixo desse patamar. Pode, né? A gente sabe que nos mercados de derivativos você com certeza tem o risco, né? Como qualquer produto, o risco de você de ter um preço abaixo desses patamares. No Brasil, o custo de produção é menor, então a gente tem sim o risco de preços menores. Agora, na tendência de curto prazo, né? E eu mencionei esse momento por quê? Porque parece, né, no médio prazo, que os preços têm buscado esse patamar. Então, é o que tem acontecido, por exemplo, com o contrato de maio. Ao passo que o março vinha se aproximando da sua expiração, né, que acontece no final desse mês, o maio foi buscando esse preço mais raro, né? O maio ele não estava num patamar acima dos 18, né? O maio ele tinha se assentado abaixo dos 18. E agora ele tem essa pressão mais altista, como a gente gosta de falar, de buscar esse spread. Então, no curto prazo, a gente vê sim um cenário um pouco mais tensionado do lado para os autistas, né? Então, toda essa questão de Índia. Então, nos próximos dias, a gente deve ter a produção na primeira quinzena de fevereiro para a Índia, algumas resoluções e mais notícias sobre exportação, andamento na safra da Tailândia. Então, esse momento do mercado ele é muito sensível a resolução dessas safras e pelo que parece elas tendem
a um caminho mais pessimista. Então, por isso que os riscos para aumento de preço são um pouco maiores, contando também com a valorização da moeda brasileira frente ao dólar, né? Que traz também esse clima mais altista para o açúcar. Por outro lado, né, se a gente olhar, como eu mencionei, a entrada do Centro-Sul tende sim a trazer algum sentimento, né, ímpeto mais baixista para preço, justamente porque é o principal produtor, é um produtor que deve entrar com exportações volumosas, que não, né, que deve ter um caminho aberto para maximização do mix açucareiro e exportações elevadas, né? A gente não deve ter um recorde de exportações igual foi no passado, porque o primeiro trimestre de 2024 foi muito forte, ele carregou os estoques elevadíssimos de 2023, né, 2023 foi recorde de produção de açúcar, mas que não conseguiu realizar toda a exportação que tinha potencial, empurrando essas cargas ali para 2024. Então esse ano não deve repetir, mas deve ser um ano com bastante volume, com um dos maiores volumes também de exportação que a gente já viu. Então essa é a tendência, né, para 2025 para preços, justamente, né, como eu mencionei, tudo isso, todo esse contexto brasileiro dentro de um cenário de, de superávit no balanço entre oferta e demanda global de açúcar e com estimativas iniciais bem preliminares para as próximas safras globais muito otimistas, principalmente para a Índia, né? Já se fala, por exemplo, na safra 25-26 indiana, que começa no final do ano, que pode ser um recorde. Então, é esse o cenário, assim, para 2025 que a gente vai ficar de olho. E como sempre, né, os players ali que a gente vai estar olhando são esses mesmo. Brasil e Índia vão continuar sendo os protagonistas para o preço daqui para frente. Maravilha. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação, pelas informações. E vamos seguir, então, acompanhando aí toda essa movimentação, porque ainda tem muito chão aí pela frente, né? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Exatamente, eu que agradeço e até a próxima. Até. Vou ficando por aqui, te agradeço a atenção até esse momento e siga nos acompanhando e acompanhe toda a nossa programação. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.